Bom dia, Belém. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Mais uma matéria em favor do Consolador prometido. Este é o Parque da Residência. Belos jardins revestidos em pedras portuguesas. Um coreto, lá ao fundo a residência, a entrada com as bandeiras nacional do Pará e da Secretaria de Cultura. Alguns açaizeiros muito altos, estes postes de luzes, né, que são uma beleza. É uma manhã de terça-feira. Estão um pouquinho fracas as ixórias, né? As plantas se ressentem, precisam sempre de adubo orgânico, adubo mineral e muita água, né? Essa época de muito calor é para muita água. Este é um coreto. Isso aqui tudo foi adaptado, né? 1909, pavilhão Frederico Rossart. Aqui ficavam os governadores do estado do Pará em suas gestões, né? Esta é a residência alta, portas grandes, janelas grandes, pisos de madeira de lei, forros de madeira também. Na época não havia ar refrigerado. E aqui estamos muito próximo da linha imaginária do Equador, necessário para vencer o calor, né? Umas casas assim, né? Por isso que até hoje se encontra na arquitetura de Belém do Pará muitas casas neste estilo, não tão ricas quanto esta, né? Mas neste estilo. Eles conservam até hoje o mosaico. À época não haviam lajotas, também não se utilizava o granito, né? O granito não era utilizado facilmente como hoje, era mosaico, mármore e madeira de lei, né? É uma beleza. É um espaço muito grande, onde os governadores desfrutavam de segurança, conforto e beleza também, né? Vamos visitar aqui agora o orquidário, né? São muitas orquídeas de diversas espécies. Há mais de 200 espécies não catalogadas apenas na região amazônica. Na Amazônia Legal, né, que é a Amazônia brasileira, né? Mais de 200 espécies.
Portanto, é impossível gravarmos o nome de todas. É mais fácil gravarmos as cores, as tonalidades. Olha essa aqui, um vaso muito grande. Quando começar a brotar, a florir, né? Este é o orquidário. É um espaço só para orquídeas. Muito bom gosto, né? Muito bom gosto e muito conhecimento, né? De quem cultiva e traz para cá. São coisas belas, boas e ricas de Belém do Pará, do estado do Pará. Aqui tudo tem que garimpar, né? A gente a vida para o norte e o nordeste sempre foi mais difícil, então nós garimpamos, utilizar desta expressão, para apreciarmos as coisas belas e boas, né? Do estado do Pará, da região norte e nordeste também. Achei linda essa orquídea, muito diferente das demais. Algumas delas são muito perfumadas mesmo. Como é Natal, vamos destacar esta daqui, né? Que lembra mais um toque na paz, né? No amor. Mas são todas belas, muitas flores. O substrato, muitas pessoas aconselham a cultivar no carvão, apenas no carvão. Outras cultivam apenas na semente do açaí, bem curtida.
colocar o tripé da máquina para poder filmar e gravar um bom texto, né? O título do texto hoje é Cristianismo. Ali as bandeiras nacional do Pará e da Secult, né? Como mencionei, as mangueiras, orquidário e coreto. Um jambeiro, né? Esta planta de origem africana, pelo menos foi assim que eu aprendi quando era criança, né? O jambeiro é uma planta de origem africana que foi trazida para cá, para o Brasil. Algumas orquídeas no caule do jambeiro. Ali atrás, o restor do parque, né? É o restaurante. Ajeitando aqui o tripé. Creio que aqui está bom, né? Lá ao fundo, a queda d'água, né? Então vamos lá. Vamos à leitura. O cristianismo, do livro Depois da Morte, continuando no mesmo livro, Depois da Morte, de autoria de Leon Denis. Capítulo 6. Conforme a história, é no deserto que ostensivamente aparece a crença no Deus único, a ideia mãe de onde devia sair o cristianismo, através das solidões pedregosas do Sinai,
Moisés, o iniciado do Egito, guiava para a terra prometida o povo, por cujo intermédio o pensamento monoteísta, até então confinado nos mistérios, ia entrar no grande movimento religioso e espalhar-se pelo mundo. Ao povo de Israel coube um papel considerável. Sua história é como um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente. A ciência secreta dos templos, a religião vulgarizada. Apesar das suas desordens e das suas máculas, a despeito desse sombrio exclusivismo que é uma das faces do seu caráter, ele tem o mérito de haver adotado, até enraizar-se em si, esse dogma da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassaram as suas vistas, preparando a fusão dos povos em sua família universal, debaixo de um mesmo Pai e sob uma só lei. Essa perspectiva grandiosa e extensa somente foi reconhecida ou pressentida pelos profetas que precederam a vinda do Cristo. Mas esse ideal oculto, prosseguindo, transformado pelo Filho de Maria, dele recebeu radiante esplendor, também comunicado às nações pagãs pelos seus discípulos. A dispersão dos judeus ainda mais auxiliou a sua difusão, segundo sua marcha através das civilizações decaídas e das vicissitudes dos tempos. Ele ficará gravado em traços indeléveis na consciência da humanidade. Um pouco antes da era atual, a proporção que o poder romano, um pouco antes da era atual, a proporção que o poder romano cresce e se estende, vê-se a doutrina secreta recuar, perder a sua autoridade. São raros os verdadeiros iniciados. O pensamento se materializa, os espíritos se corrompem. A Índia fica como adormecida num sonho. Extingue-se a lâmpada dos santuários egípcios e a Grécia, assenhoreada pelos retóricos e pelos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos ficam mudos. A superstição e a idolatria invadem os templos, e a orgia romana se desencadeia pelo mundo, com suas saturnais, sua luxúria desenfreada, seus inebriantes bestiais. Do alto do Capitólio, a prostituta saciada domina povos e reis. César, imperador e Deus, se entroniza numa apoteose ensanguentada. Entretanto, nas margens do Mar Morto, alguns homens conservam no recesso, a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Os essênios, grupo de iniciados cujas colônias se estendem até ao Vale do Nilo, abertamente se entregam ao exercício da medicina, porém o seu fim real é mais elevado, consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do
universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem a pré-existência e as vidas sucessivas da alma. Prestam a Deus o culto do Espírito. Nos essênios, como entre os sacerdotes de Mênfis, a iniciação é graduada e requer vários anos de preparo. Seus costumes são irrepreensíveis. Passam a vida no estudo e na contemplação, longe das agitações políticas, longe dos enredos do sacerdócio ávido e invejoso. Foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam o seu apostolado, anos sobre os quais os evangelhos guardam um silêncio absoluto. Tudo o indica. A identidade dos seus intuitos com os dois essênios, o auxílio que estes lhe prestaram em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que, a título de adepto, ele recebia, e a fusão final da ordem com os primeiros cristãos, fusão de que saiu o cristianismo esotérico. Mas, na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bem superabundante de luz e de amor, para nela sorver os elementos da sua missão. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. Há em seu coração imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontram nele um eco. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá ao sacrifício de a própria vida oferecer em holocausto, a fim de reerguer a humanidade. Quando, pálido, se dirige para o Calvário e é pregado ao madeiro infamante, encontra ainda em sua agonia a força de orar por seus carrascos e de pronunciar estas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Entre os grandes missionários, o Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido o privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração. Ele lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que faziam fundir os gelos do cepticismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. O que ele chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era pôr ao alcance de todos
o conhecimento da imortalidade e o do Pai comum. Os tesouros intelectuais que os adeptos ávaros só distribuíam com prudência, o Cristo os espalhava pela grande família humana, por esses milhões de seres curvados sobre a terra, que nada sabiam do destino e que esperavam, na incerteza e no sofrimento, a palavra nova, que os devia consolar e reanimar. Essa palavra, esse ensino, ele distribuiu, sem contar. Ele lhes deu a consagração do seu suplício e da sua morte. A cruz, esse símbolo antigo dos iniciados, que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia, tornou-se, pelo sacrifício de Jesus, o sinal da elevação da humanidade, tirada do abismo das trevas e das paixões inferiores, para ter, enfim, acesso à vida eterna, à vida das almas regeneradas. O Sermão da Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. Aí se mostra a lei moral com todas as suas consequências. Nele, os homens aprendem que as qualidades brilhantes não fazem sua elevação nem sua felicidade, mas que só poderão isto conseguir pelas virtudes modestas e ocultas, a humildade, a bondade, a caridade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é para eles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Assim se exprime Jesus. Suas palavras patenteiam ao homem perspectivas inesperadas. É no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras. O reino dos céus está dentro de vós, e cada um consegue realizá-lo pela subjugação dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. Para Jesus, no amor encerra-se toda a religião e toda a filosofia. Amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o sol tanto se levante para os bons como para os maus, que faz chover sobre os justos e injustos. Porque se só amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis vós? Esse amor é Deus mesmo quem nolo exemplifica, pois os seus braços estão sempre abertos ao arrependido. É o que se depreende, é o que se depreende das parábolas do filho pródigo e da ovelha desgarrada. Assim vosso Pai que está nos céus não quer que pereça um só de seus filhos. Não será isto a negação do inferno, cuja ideia se atribuiu a Jesus? Seu Cristo mostra algum rigor e fala com veemência. É a esses fariseus hipócritas que torcem a lei moral,
entregando-se às práticas minuciosas de devoção. A seus olhos, é mais louvável o samaritano cismático do que o sacerdote e o levita, que desdenham socorrer um ferido. Ele desaprova as manifestações do culto exterior e levanta-se contra esses sacerdotes. Cegos condutores de cegos, homens de rapina e de corrupção, que, a pretexto de longas preces, devoram os bens das viúvas e dos